Olá, bem-vindos a mais um episódio das LP Talks. Imagine que se vê confrontado com uma situação em que lhe é comunicado pela sua entidade patronal que a empresa se encontra em situação de insolvência, tendo o respectivo requerimento dado entrada no tribunal. Sabe o que acontece ao seu contrato de trabalho? Nós explicamos. Nos dias que correm, é mais do que natural que direito do trabalho e direito da insolvência andem de mãos dadas. Neste sentido, há várias questões que se podem colocar, quer da parte da entidade empregadora, quer da parte dos próprios trabalhadores. É normal que, confrontados com uma situação de insolvência das empresas onde laboram, os trabalhadores questionem quanto à manutenção dos seus contratos de trabalho. Neste aspecto, a jurisprudência e mesmo a nossa doutrina, ainda que baseados em disposições legais diferentes, são absolutamente unânimes. A declaração de insolvência não extingue automaticamente os contratos de trabalho. Depois de decretada a insolvência de uma entidade empregadora, é o administrador de insolvência quem, com os deveres de um empregador absolutamente normal, deve gerir todas as relações laborais que vigorem naquela empresa. Sem prejuízo da divergência doutrinária quanto à disposição legal do CIRE a aplicar, o número 1 do artigo 347 do Código do Trabalho é muito claro. Dispõe que a declaração judicial de insolvência do empregador não faz cessar o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência continuar a satisfazer integralmente as obrigações para com os trabalhadores enquanto o estabelecimento não for definitivamente encerrado. Isto significa que o trabalhador mantém todos os seus direitos, nomeadamente o de impugnar um eventual despedimento, se entender que há razão para tal. Mas também significa que o destino dos contratos de trabalho está dependente do destino que será dado à empresa. Neste âmbito, os trabalhadores assumem ainda um papel preponderante nos casos em que, apesar da declaração de insolvência da empresa, é apresentado um plano de recuperação. Neste caso, é vital que os postos de trabalho se mantenham em plena elaboração, de forma a que se consiga garantir que a empresa mantenha a capacidade de gerar riqueza e de se recuperar. No entanto, é importante dizer-se que a manutenção da empresa poderá representar cortes no orçamento, o que, consequentemente, poderá levar à cessação de alguns dos contratos de trabalho em vigor. O número 2 do artigo 347 do Código do Trabalho prevê que o administrador da insolvência pode fazer cessar o contrato de trabalho cuja colaboração não seja indispensável ao financiamento da empresa. Mas a inversa também é verdadeira. Pode dar-se o caso de se tornar necessária a contratação de novos trabalhadores. Neste âmbito, e nos termos do número 4 do artigo 55 do CIRE, é da inteira responsabilidade do administrador da insolvência a contratação, a termo certo ou a termo incerto, dos trabalhadores necessários à liquidação da massa insolvente ou à continuação da exploração da empresa. Mas os novos contratos caducam no momento do encerramento definitivo do estabelecimento onde os trabalhadores prestam serviço ou, salvo convenção ao contrário, no da sua transmissão. Por outro lado, os trabalhadores assumem também uma posição de credores relativamente aos seus créditos laborais. É comum dizer-se que, neste âmbito, os trabalhadores defendem dois interesses inconciliáveis. O que acontece, na verdade, é que, na qualidade de credores, os trabalhadores podem preferir a liquidação dos bens da empresa de forma a que lhes sejam pagos todos os valores devidos em função da sua prestação de trabalho. Na qualidade de credores, os trabalhadores são sempre chamados a intervir no processo de insolvência, ao contrário do que acontece no caso em que intervêm como trabalhadores com interesse na manutenção do seu vínculo contratual. Neste último caso, apesar da sua participação sem contar prevista no CIRE, este não adota os meios suficientes de forma a garantir uma tutela efetiva dos interesses laborais dos trabalhadores. Os créditos dos trabalhadores podem ser de duas naturezas distintas. Por um lado, podem ser remuneratórios, no caso de resultarem de falta de pagamento de salários, subsídios ou outros valores resultantes do contrato de trabalho. Por outro lado, podem ser de caráter indenizatório, caso resultem de compensações devidas em função da cessação do próprio contrato de trabalho. No primeiro caso, há que atender ao momento da constituição do crédito. Isto significa que se o crédito estiver constituído antes da declaração de insolvência, configura um crédito de insolvência, sendo, desta forma, um crédito privilegiado e garantido nos termos da alínea A do número 4 do CIRE. Caso o crédito seja, por outro lado, posterior à declaração de insolvência, já são considerados créditos da massa insolvente, devendo ser satisfeitos imediatamente após o seu vencimento. Daqui se pode retirar que os créditos laborais da massa insolvente têm precedência sobre os créditos laborais da insolvência. Por fim, e no que toca aos créditos indenizatórios, deve distinguir-se conforme o contrato tenha cessado por intervenção do administrador de insolvência ou, por outro lado, intervenção da Assembleia de Credores. No primeiro caso, sempre será de se considerar que se trata de um crédito sobre a massa insolvente. No segundo caso,
E apesar de não ser unânime a sua classificação, tendemos pela ideia segundo a qual também se deve enquadrar como créditos da massa insolvente. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não deixem de partilhar ou de enviar àquele amigo que pensam que terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou questão, deixe o seu comentário que vamos tentar responder. Pode também enviar um e-mail para geral@legalblog.pt. Até para a semana!